Segue-se agora a intervenção de Elvio Sousa, o deputado do JPP. Senhor Presidente da Assembleia, Sr. Presidente do Governo, demais secretários, senhoras, senhores deputados, cidadãos da Madeira e do Porto Santo. Os documentos que suportam a atual proposta de orçamento da região autónoma da Madeira não refletem, efetivamente, o fim do programa de assistência financeira. Por outras palavras, o alívio fiscal é redutor, é diminuto, em face da expectativa criada pelas promessas eleitorais do PSD a uma população que, auscultada, se sente enganada e defraudada. Estimados madeirenses e porto-santenses, a Madeira não vai baixar os impostos prometidos. A Madeira e o Porto Santo continuará a pagar os mais altos impostos do país e os intervenientes estão identificados. Os objetivos do orçamento, leia-se na introdução, mostram a natureza da obtenção de um saldo de equilíbrio, com o objetivo de promover o investimento, o crescimento económico e as melhorias ou a melhoria dos níveis de emprego e a qualidade de vida da população. Não esqueçamos, Sr. Presidente do Governo, demais membros do Governo, que estes objetivos estratégicos assentam sobre a maior carga fiscal de que há memória desde o 25 de Abril na Madeira. Podemos considerar que existe uma nova canga fiscal, a anulação imediata do diferencial fiscal, perda direta da autonomia, luz elétrica mais cara, combustíveis mais caros, transportes, IRS e IRC, para valores praticados no continente, não esquecendo também outros postos sobre população desfavorecida. Em suma, são as contribuições dos trabalhadores e das empresas que suportam, na atual conjuntura, parte das receitas de um orçamento herdeiro de responsabilidade de um governo que escondeu deliberadamente a dívida. Apresentando um modelo contributivo acima da média, não se espera, com este documento, que a qualidade de vida da população venha a receber tributos significativos. Refere o orçamento que a adoção de princípios de rigor e controle orçamental permitiu, nos últimos exercícios económicos, a obtenção de saldos orçamentais positivos. Esta afirmação é relevante para a apreciação do horizonte da argumentação volátil pelo PSD e pela compreensão do respeito escrupuloso do artigo 33º. É justo fazer uma analogia comparativa com outros planos de assistência financeira à escala local, aliás, acompanhando o debate da tarde de ontem. O discurso do PSD para a redução da dívida das câmaras da oposição repete em harmonia e em uníssono que tal situação se deveu única e exclusivamente ao empréstimo do PAEL. Ou seja, o PSD omite que as câmaras da oposição também tiveram a capacidade de alicerçar a transparência e o rigor nas contas públicas, procurando manter, em alguns casos, inalteradas as taxas de IMI para a proteção social e económica dos cidadãos. E um programa de controle interno de gastos, redução de horas extraordinárias, controle de custos de transporte e de combustíveis. Por outras palavras, algumas câmaras da região que herdaram milhões de dívidas, algumas ilegais, de anteriores gestões ruinosas do PSD, já estão, sublinho-se, a pagar os empréstimos ao Estado, as suas responsabilidades com receitas próprias. E mais importante, Sr. Presidente do Governo, demais secretários, senhores e senhores deputados, não tiveram o receio infundado de enfrentar o Estado, quando está em compromisso a palavra dada, a justiça e a defesa das populações. Sobretudo, quando planos anteriores assinados pela gestão do PSD determinaram o aumento brutal dos impostos na linha daquilo que sucedeu com o PAEF. O PAEF existe, não foi uma miragem.
A criatividade e a responsabilidade na gestão das finanças públicas não foi inventada pela social-democracia, muito menos renascida e renovada em março deste ano. Podemos concluir, com este exemplo prático do saber autárquico, que o poder local, pela proximidade e pela presença direta nos reais problemas da população, é aquele que melhor defende as comunidades. Numa síntese realística, tirando um time de alívio no escalão do RS, que nós conhecemos que já é um ponto de partida, mas não um ponto de chegada, não há diferencial verdadeiro fiscal para 2016. E os madeirenses e os portentenses serão os portugueses a pagar os mais altos impostos do país. Enquanto a região pagou a dívida com o dinheiro dos contribuintes e com o recurso à banca, as empresas e os cidadãos pagaram com prejuízos, com insolvências e com demais despedimentos. Não esqueçamos e relembramos que a região apresenta a maior taxa de desemprego do país. Perante um conjunto de falências verificadas em 2011, a região e os responsáveis diretos pela má gestão das finanças públicas ficaram incólumes. Esta é uma situação que o futuro da responsabilidade política tem que inverter. É fundamental, senhoras e senhores deputados, cumprir as promessas eleitorais. Entre aquilo que foi prometido e aquilo que está plasmado nestes documentos de orçamento e de investimento, não existem números e palavras que justificam a fuga do compromisso. Não raras vezes a bancada do PSD tem chamado a oposição de irresponsável, de irrealista, de trazer assuntos que, segundo eles próprios, são meras quimeras. Perguntamos o seguinte: onde é que já ouvimos esta lenga-lenga, repetitiva, anacrónica, diacrónica? Pois a verdade, nua e crua, de uma realidade regional é que teremos pelo Natal e não tenhamos meras insensibilidades. Teremos lares a passar fome. Temos estudantes que estão a voltar para casa porque não têm dinheiro para pagar as propinhas. E temos uma taxa abismal de desemprego. Como reage, não raras vezes, o PSD a esta realidade aqui nesta casa? Alguma insensibilidade perante os alertas da oposição. Algumas sugestões da oposição são discriminadas. Mas a verdade, e viramos em uma realidade parlamentar, é que tem sido mais a bancada parlamentar do PSD a chumbar as propostas da oposição do que a própria oposição, em termos percentuais, a chumbar as propostas da bancada parlamentar do PSD e do próprio Governo. Façam as contas e vejamos o seguinte. Todo o documento está sujeito a alterações, sobretudo aquelas que são execuíveis à luz do bem-estar social. Com efeito, estamos em condições de apresentar cortes na despesa. Basta consultar o mapa 6º e, na especialidade, vamos apresentar essas sugestões e estas soluções. Aliás, todo o documento prevê. O que é que o JPP trará na alteração da especialidade? Uma redução percentual em 2 pontos percentuais nos primeiros escalões do IRC. E é um sinal, a população precisa de um sinal deste Governo, como está a dar o arranque, não apenas no primeiro escalão. Uma redução na taxa de IRC aplicável ao primeiro escalão, de matéria coletável 17% para 15%, aplicando-se a taxa em vigor ao excedente. Obrigação de publicação online dos dados referentes à execução orçamental. A criação de medidas de compensação aos agricultores e regantes privados de um serviço contratado e não executado. A atribuição de um subsídio de mobilidade ao transporte terrestre, passos sociais, aos estudantes universitários da Universidade da Madeira e outros institutos que são privados muitas vezes de uma injustiça social. Estas são medidas que certamente poderão não merecer a concordância da bancada do PSD. Tudo bem.
mas tal merecesse, independentemente da vossa estratégia, seria uma oportunidade única, intemporal, para nivelar o índice da percentagem que foi abordada há pouco. Ou seja, do não chumbo das propostas, nomeadamente dos Juntos pelo Povo. E para finalizar, senhoras e senhores deputados e membros do Governo, o próprio PSD terá a possibilidade, já na próxima sexta-feira, dia 18 de dezembro, de votar, de dar um passo significativo, favorável, juntamente com as bancadas da oposição, num projeto de proposta de lei à Assembleia da República que visa alterar o Código do Processo Civil, o Código do Processo Tributário, que visa tornar impenhorável pelo próprio Estado a casa da morada de família. Não riam, senhor deputados, que não se com coisas sérias. Esperemos que, não obstante a baixa de impostos prometidos, seja o PSD, porque detém a maioria nesta casa. Nós gostaríamos de ver o comportamento dos senhores se não tivesse a maioria. Gostaríamos de ver os argumentos e a capacidade conceptual desse lado para este lado. Para terminar, esperemos que, não obstante a baixa de impostos prometidos, seja o PSD, porque detém a maioria, a presentear os portugueses com esta reposição da justiça social. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A intervenção de Elvio Sousa, o líder parlamentar do JPP, é dizer aqui que este orçamento não tem qualquer alívio fiscal, o alívio fiscal que terá sido prometido pelo PSD, a dizer que há lares a passar fome e que vai apresentar propostas para cortar na despesa, no sentido também de provocar algum alívio fiscal que os madeirenses, do seu ponto de vista, esperavam e que não está consagrado neste orçamento.